Hello, bom dia! Tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês me encontram de novidades? Hoje, né, nós estamos nas nossas novas instalações, digamos assim, para melhor atendê-los, tá certo? E né, o mais breve possível estaremos todos juntos nas nossas aulas presenciais. Por enquanto, a gente continua nesse momento um pouco mais frio, um pouco mais distante, mas muito preocupado com os nossos estudos, não é verdade, gente? Bom, gente, eu quero mandar um abraço para todo mundo logo, né? Bom dia para todo mundo. Vamos lá, vamos nos animar, porque com certeza tudo vai dar certo. Gente, falando nisso, eu já deixei para vocês lá na nossa página do Classroom o conteúdo referente à aula de hoje, que nós vamos falar sobre conectores e as suas funções semânticas, né, gente? Eu deixei lá para vocês esse conteúdo. Então eu peço só para que vocês baixem esse arquivo, tá? Ele já tem o resumo de hoje e incluindo os exercícios, o que favorece a gente de certo modo, ok? O pessoal fala assim, você nunca deixa. Eu deixo sim. É porque às vezes vocês não colocam no mesmo horário. Vocês têm que me lembrar para eu poder fazer essa publicação para vocês. Tá certo? Bom, caso tenham dúvidas, vão mandando suas dúvidas. A gente começa nosso conteúdo de hoje falando sobre conectores, ok? Vai passar aqui? Ok, gente, vamos lá. Vamos começar nossa aula de hoje então? Nós temos então conectores para a aula de hoje. Só para a gente poder começar a entender o conteúdo de hoje, vamos falar de conectores. Em língua portuguesa, nós temos dois tipos de conectores, ou também chamados de conectivos. Deixa eu escrever aqui para a gente. Peguei um pedido. Conectivos, né? Nós temos conectivos preposições e conectivos conjunções, né? Então vou abrir aqui mais um lado, tá? Conectivos preposições e conectivos conjunções. Bom, e aí, então, gente, precisa saber como é que cada um vai atuar e onde cada um vai atuar dentro da sua estruturação gramatical. Deixa eu colocar essa aqui para cá porque acho que não está funcionando. Mas vamos lá. As preposições, elas estão ligadas em ligar palavra mais palavra, formando as estruturações, ok? Então você tem, palavra mais palavra. Enquanto as conjunções, essas estão ligadas a juntar as estruturas oracionais. Orações. Ela vai ligar as orações. Fato que se você tem a seguinte estrutura, vou, praia, você vai colocar um conectivo conjunção ali? Não, você vai colocar um conectivo preposição. Vou para a praia, certo? Vou para a praia, certo? Maria estava em casa estudando, José estava jogando bola. Se você fala Maria estava em casa estudando, José jogando bola, você vai dizer o quê? Maria estava em casa estudando enquanto José estava jogando bola. Então vocês percebem essas questões dos conectivos e preposições? A preposição está muito mais ligada a essas questões. Bom, fato, feito isso, a gente precisa entender também que ambos, conjunções e preposições, vão possuir funções. Eu vou colocar aqui embaixo, eles vão possuir funções semânticas. O que são essas funções semânticas? Vamos lembrar, é importante lembrar que a semântica estuda o sentido desejado. Então, vamos revisar rapidamente o que esse sentido desejado. Se eu tenho para você, por exemplo, a palavra cabeça. A palavra cabeça ela é polissêmica, né? O que é uma questão polissêmica? Significa que ela pode ter vários sentidos dentro das suas atribuições de palavra, né? Se eu falo para você assim, estou com uma dor de cabeça, pronto, fato, parte do corpo. Agora, se eu falo para você assim, ele é o cabeça do grupo.
provavelmente você não vai me dizer que é uma dor de cabeça. Você vai dizer que ele é o líder, que ele é a pessoa que representa, que ele é a pessoa que está à frente do grupo. Ok? Percebe essa diferença? Então, é uma palavra polissêmica, que está ligada à semântica. As preposições também vão desempenhar essas funções semânticas, né? Por exemplo, se eu falo, o poço secou com a seca. Bom, se ele secou com a seca, foi a causa do poço ter secado. Percebe? Não foi só o uso de uma preposição, foi a causa do poço ter secado. As conjunções, elas também vão possuir suas funções semânticas e vão possuir também as suas funções sintáticas muito bem determinadas. Por que você está falando isso, Galete? Porque a gente vai estar diante das chamadas orações coordenadas e orações subordinadas. Essas orações coordenadas e subordinadas vão estar ligadas às conjunções. E aí nós vamos então começar a perceber como é que esses conectivos, essas estruturações vão ser formadas a partir do uso desses conectivos, gente. E aí então, de acordo com cada conjunção, de acordo com cada conectivo, você sabe se está diante de uma oração coordenada ou uma oração subordinada. Certo? Bom, até aí tudo bem? Dúvidas? A gente consegue seguir? Já sabemos a diferença entre conectivo e coordenadas, conectivo preposição e conectivo conjunção, certo? Dúvidas até aí? Sim, não, não, sim. Apareceu uma informação aí na tela. Alguém quer participar da aula? Ok, gente, então vamos lá, vamos dar continuidade, certo? Bom, agora vamos lá. Já que a gente já sabe a função da preposição, a função da conjunção, como é que eu sei que eu estou diante de uma coordenação ou estou diante de uma subordinação, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos prestar atenção na seguinte questão, né? As orações coordenadas, eu vou colocá-las aqui, ó. E aí nós vamos então falar sobre as coordenadas e depois adiante ações subordinadas. Na verdade, vou deixar eu falar sobre as coordenadas na próxima aula, gente. Eu falo hoje só sobre subordinadas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um minuto. Ah, não, fala assim, gente, tá louco? Bom, se elas são chamadas de orações coordenadas... gente, vamos lá, dá um desconto, né? Se elas são chamadas de orações coordenadas, significa que as suas orações são o quê? Independentes sintaticamente. Independentes. Se elas são independentes sintaticamente, significa que você pode usar tanto a primeira oração quanto a segunda oração de acordo com a sua necessidade. Você não precisa, elas não possuem grau de dependência para ser compreendida dentro das suas estruturações, tá? Vamos então aos exemplos, olha lá. A sua pesquisa é clara. Ponto. Ok? A sua pesquisa é objetiva.
tenho duas orações independentes, tá? Elas são chamadas de coordenadas por esse fator, são duas orações independentes. Agora, eu quero juntar as duas orações e formar um período coordenado. Como é que eu faço isso? Simples assim, ó. A sua pesquisa é clara e a sua pesquisa e também é objetiva. Perceba, a sua pesquisa é clara, primeiro período. A sua pesquisa é objetiva, segundo período. Eu tenho aqui, então, um período formado por coordenação. E eu ainda tenho um conectivo aditivo de ideia. O que esse conectivo aditivo me mostra? Esse conectivo me apresenta um período composto por coordenação, tá? Coordenação sindético aditivo, porque as orações coordenadas se dividem. A gente vai chegar neste momento agora. Eu percebo aqui, então, que são duas orações independentes e presas pelo uso do conectivo e. Isso é um período coordenado, tá? Bom, as orações coordenadas, elas vão ser divididas em duas classificações. Agora a gente já sabe por que é chamado de período coordenado, porque elas são soltas e independentes. Fato. Agora, se elas são coordenadas, elas serão divididas e classificadas em assindética e sindética. Se ela é uma oração coordenada assindética, significa que ela não possui conectivo de ideia. Significa que ela pode ser separada por vírgulas, tá? Ela pode ser separada por vírgulas, ela não vai possuir conectivo. Ó, vou colocar aqui um asterisco. Sem conectivo. Agora, se ela é uma oração coordenada sindética, ela vai possuir 5 classificações, ó. Deixa eu ver ali no vídeo se deu. Não deu. Muito baixo. Ela vai possuir 5 classificações. Vou colocar aqui, ó. Ela será uma aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Se ela é uma oração coordenada sindética aditiva, você vai perceber que o conectivo favorito dela é o e. Se ela é uma adversativa, o conectivo que vai te direcionar é o mas, de MAS. Se ela é uma alternativa, ou. Se ela é conclusiva, logo. E se ela é explicativa, é o porquê junto de explicação. Mas, galera, onde é que eu vou ver que tem esse conectivo? Como é que eu vou saber disso? Quem eu vou saber que é o período coordenado? Quem eu vou saber que é o período classificativo dessa estruturação? Amores da minha vida, sempre que houver o conectivo, você sabe que essa é a oração em destaque que é para ser classificada por você. Junto do conectivo, só pode ser sindética e aí uma classificação. Se não tem o conectivo, provavelmente essa que a gente chama de OP, oração
principal. Oração principal, ok? Então eu vou botar a informação aqui para não ficar vago, né? Se ela é uma sindética, ela possui conectivo de ideia. Ok? Ok? E aí nós fechamos então este nosso primeiro momento sobre o período coordenado e subordinado. Só para a gente fechar esse pensamento, os conectivos nós temos preposições e conjunções. Preposições estão ligadas a palavra mais palavra, ligando as estruturações. Enquanto os conectivos conjunções estão ligados a estruturações de orações. As orações podem ser coordenadas ou subordinadas. As orações coordenadas são independentes. E aí eu dei um exemplo para vocês aqui. A sua pesquisa é clara, a sua pesquisa é objetiva. Agora eu vou juntar esse período formando um só. A sua pesquisa é clara e objetiva. Ok? E aí eu tenho ali um período, a oração principal, seguida da oração coordenada sindética. A gente sempre vai classificar a oração coordenada sindética quando ela estiver junto do conectivo de ideia, que é aquele e, o mas ou o logo. Perfeito? As orações coordenadas são classificadas em sindéticas e assindéticas. Se ela for uma assindética, ela pode ser unida por vírgulas, né? Sem conectivo. As sindéticas vão possuir conectivo de ideia e aí então elas vão possuir 5 classificações. Eu coloquei para vocês aqui, ó, o eis ou as, que é para você lembrar dessas classificações, né? Aí nós temos ali, ó, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Ok? Bom, feito isso, nós vamos entrar então agora no período subordinado. Vamos lembrar, é importante lembrar que como é que isso vai cair na minha prova? Vai estar lá o conectivo para vocês. O conectivo de e possui a função semântica de. Aí você tem lá adição de ideia. Você provavelmente está diante de uma oração coordenada sindética aditiva. O conectivo mas traz expresso uma ideia de que? Adversidade. Oração coordenada sindética adversativa. Adversidade. Não vai, assim, eu acho pouco provável que venha para você dizer classifique a oração coordenada. Eu acho pouco provável que venha esse tipo de estrutura na sua prova, que nós estamos falando da prova do Enem. Se for a prova da UERJ, o conectivo possui a ideia de, aí sim a gente já pode pensar em alguma coisa diretamente ligada a esse tipo de classificação. Mas na prova do Enem você vai precisar analisar e ver a função semântica, eles falam muito de função semântica dentro dessa prova, para que você perceba a estruturação que está sendo trabalhada ali. Ok? Dúvidas até aí? Dúvidas? Não tem dúvidas? Esqueci minha garrafa de água. Podemos dar continuidade. Vou apagar essa parte aqui. Aí essa primeira parte eu vou deixar, vamos falar eu vou apagar só o período coordenado, tá? Ah, pode dar um exemplo de assindético? Sim, posso dar um exemplo de oração coordenada assindética, sim. Deixa eu ver. Vou dar um exemplo aqui. Olha, não sei da época de vocês, mas a gente pode perceber aquelas coisas do tipo de raspadinha do rio, né? Raspou, achou, ganhou. Isso é um período coordenado assindético, né? Ligou, participou, ganhou. Isso é um período coordenado assindético, porque são ligados, são estruturas, né? Vamos lembrar, é importante lembrar, a gente já o professor Roberto já ter falado sobre isso com vocês, uma oração ela é constituída por verbo, né? Então você tem que ver quantos verbos você tem dentro da estruturação oracional para poder classificar essas estruturações, ok? Então você tem lá, raspou, uma oração, achou, uma oração, ganhou, outra oração. Então você tem 3 orações
separados por vírgula, é um período composto por coordenação assindético, tá? Deixa eu sair da frente que o pessoal falou que quer fazer print da tela. Podemos dar continuidade? Podemos. Sim, sim, sim. Todo mundo sim. Esse aqui tá lá, pra eu ver por aí. Eu não canso. Porque eu preciso saber o que eu faço e o que eu faço. Se ninguém tá confortável aqui, vamos lá. Bom, já tiraram o print da tela, pediram para fazer o print da tela. Vou apagar então aqui. Bom, a gente dá continuidade agora, então, ao período composto por subordinação. Então, eu vou botar alguns exemplos para vocês aqui, para a gente tirar uma dúvida logo inicial, porque tem aluno que fala assim, poxa, galera, eu nunca sei se é uma oração coordenada, se é uma oração subordinada adjetiva, se é uma oração subordinada substantiva, se é uma oração subordinada adverbial. A gente normalmente tem esse tipo de dúvida, não tem? Sim ou não? Rapidamente respondam aí. Se você sabe identificar só de olhar a oração. Enquanto isso, escreva aqui pra gente, ó.
Bom, eu tenho para vocês ali, gente, 3 estruturas oracionais. Uma delas é subordinada, perdão, todas as 3 são subordinadas, tá certo? Fato. Agora, gente, vamos àquelas questões, né? Qual delas ali é oração subordinada substantiva, é oração subordinada adjetiva ou é oração subordinada adverbial? Adverbial já não é. Ou é substantiva adjetiva ou é subordinada substantiva ou adjetiva. E aí, gente, qual dessas orações é? Eu vou colocar a numeração e vocês vão falando para mim, por favor, tá? A oração número 1, gente, é o quê? A oração número 1 é o quê? Ninguém sabe, gente, a classificação. Oração coordenada sintética. Ligue, participe, dê o seu voto. Álvaro falou que é oração coordenada sintética. Álvaro, oração coordenada assindética. Por que ela é uma oração coordenada assindética, Álvaro? Peraí, vamos perceber uma coisa? Todas as 3 orações estão ligadas pelo conectivo que. Isso é uma coisa muito peculiar das orações subordinadas, substantivas e adjetivas, né? É uma coisa muito peculiar desse tipo de estruturação, desse tipo de oração. Bom, se você me disse que elas são orações coordenadas, eu vou separar então os períodos, né? Os políticos que são corruptos merecem repúdio do povo. Onde está o primeiro período então? Se elas são orações coordenadas, elas são independentes. Você pode usar tanto a primeira oração quanto a segunda oração. E aí, nesse caso, então, eu preciso perceber quem é as orações. Eu preciso separar em 2. Percebem como é uma coisa meio que difícil da gente perceber? Então, tudo bem, eu vou classificar a número 2. Eu preciso que você me dê atenção. Tiago, que me dê atenção, tá certo? Sim, me dê atenção. Você vai falar, dê-me atenção. Tá certo essa estruturação. Por que está certo? Eu já falei sobre isso numa outra aula, tá? Deixa eu aparecer, eu já falei para vocês isso numa outra aula. Mas é sempre bom lembrar para você que tem dificuldade com a colocação pronominal. How? Não se começa a frase com pronome oblíquo. E para a utilização da próclise, vai usar a sigla SIPA. Qual é a sigla SIPA? Conjunção, interjeição, preposição, pronome advérbio. Toda vez que você tiver essas palavras, você coloca o pronome antes do verbo. Você, pronome puxa, pronome. Então tá certinho, tá? Não vem falar que eu escrevi errado, não. Viu, hein? Não tô aqui pra isso. E aí, gente? Ninguém fala nada? Ai, tá calor aqui. Álvaro. Deixa eu perguntar um povo que sempre fala na minha aula. Álvaro, cadê o Álvaro? Ana Júlia, Ana Luísa, Pedro, Keren. Cadê essas pessoas que sempre estão falando comigo? Oração coordenada assindética. Os políticos são corruptos e merecem repúdio do povo? Eu coloquei os políticos são corruptos merecem. Não, e merecem não. Está escrito E ali. Onde é que está? Não tem E ali não, gente. Pelo amor de Jesus. São 2 orações. Oi. E aí, Ana Júlia? Cadê minha frase? Cadê minha classificação, garota? Posso dar uma dica para vocês? Ana Luísa está dizendo que os políticos são corruptos. Você está dizendo o quê? No total?
nessas próximas eleições. Ah, tá. Posso dar uma dica então, gente, que eu tô vendo que o pessoal tá enrolado? Mas para eu dar essa dica, você tem que se inscrever aqui no meu canal, que vai aparecer agora no seu televisor. Mentira. Olha só, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos matar essas dúvidas, porque eu não quero ninguém com dúvida na hora da prova, né? Vai que cai classificação de orações subordinadas para vocês, ó. Toda vez que for adjetiva, toda vez que ela for uma adjetiva, ela vai usar pronome relativo. Pronome relativo. Deixa eu ver se aparece no nosso televisor. Aparece. Posso escrever até aqui então. Vai ser um pronome relativo. Garcia, eu não estou entendendo ainda. Amor da minha vida. Se é adjetiva, você vai substituir por o qual ou também a qual. E você pode substituir pelo plural. Os, as, quais. Garcia, Galete, mas eu não... Aqui me chamam de Galete, né? Galete, mas eu não estou entendendo. Calma, amor da minha vida. Adjetiva, pronome relativo, função anafórica, não é? Retomada do discurso. Se for uma adjetiva. E se for uma substantiva? Olha só, amor da minha vida. Se for uma substantiva, você vai substituir por... Vai localizar o conectivo, tá? Conectivo. E vai substituir por disso ou isso. Então vamos lá. Olha essa daqui, ó. Achei o conectivo que os políticos, os quais são corruptos, merecem repúdio do povo. Houve concordância? Você vai falar assim, claro, calma. Vamos tentar então disso ou isso. Os políticos, isso, são corruptos. Houve concordância? Não. Os políticos, isso, são corruptos. Houve concordância? Também não. Então, peraí. Os políticos, os quais. Então, os políticos, os quais... Você está diante de uma oração subordinada adjetiva. Depois eu falo a classificação. Eu preciso, localizei o que? Que é o meu conectivo. Eu preciso, o qual você merece atenção. Eu preciso, a qual você merece atenção. Eu preciso, os quais, as quais. Não houve concordância. Quem precisa, precisa de algo ou de alguma coisa, né, amor da minha vida? Eu preciso disso. O que é que eu preciso? Que você me dê atenção. Então você está diante de uma oração subordinada, substantiva. Essa é a professora a qual eu fiz referência. Isso aqui já até para a gente trabalhar questão de crase, né? Muito bem, depois eu falo sobre isso. Essa é a professora a qual, gente, eu não preciso nem pensar. A qual oração subordinada adjetiva. Vejam, por que eu sei que é uma oração subordinada adjetiva? Porque toda adjetiva tem pronome relativo, retomada do discurso pelo uso do conectivo, função anafórica. Ficou mais fácil? Ficou mais fácil?
Então agora vocês já sabem identificar numa oração, se não vier escrito o que ela é, tá? Se não vier escrito, é uma oração subordinada adjetiva. Não, você não precisa saber se ela é uma adjetiva, você já sabe como é que faz isso, né? Se você substituir pelo o qual, a qual, os quais, as quais, é adjetiva. Se você substituir por isso e disso, é substantivo. Ficou mais fácil dessa forma? Quem não entendeu? Quem não entendeu, gente? E as adverbiais? Calma, coração. Calma que tudo no seu momento a gente vai conseguir chegar lá. As adverbiais, tem como a gente dar uma dicasinha também? Tem, a gente vai dar um golpe nas adverbiais, vão ficar de boca aberta. Quem não entendeu, quem precisa de mais exemplos, quem tem dúvida? Pode continuar? Querem mais um exemplo? Gente, preciso que vocês falem comigo, senão... Tá de boa. De boa. Daqui a pouco aparece boa, né? Vocês vão reduzindo. Daqui a pouco B, A. É igual aquele outro professor estava ensinando, vou para a praia. Ok, Gabriele. Gente, já fizeram um print da nossa tela? Vou apagar então porque eu posso utilizar, porque a gente tem um quadro um pouco reduzido. Já fizeram um print? Vou apagar então, tá? Somente a 2 e a 3 para colocar um exemplo ali. Das substantivas eu vou dar a classificação agora, gente. Eu vou dar as classificações, porque nossa aula se encerra daqui a pouco. Senão não vai dar tempo de eu falar sobre tudo. Então eu vou apagar ali, só um minuto. Deixa eu aparecer aqui um pouco, vou apagar, hein? Galete, como é que vai aparecer então para eu classificar na prova? O conectivo em destaque possui a função semântica de. Você já sabe que é uma oração subordinada ao substantivo. O conectivo em destaque desempenha a função de. Pode desempenhar a função de. Você já sabe que é uma oração subordinada. Certo? Deixa eu só acertar um pouquinho. Bom, então nós vamos partir agora para as subordinadas, classificação, né, das subordinadas. Eu vou falar então das adjetivas, que a gente já deu como localizar, né? Adjetivas. Para as adjetivas, nós só temos duas classificações, o que facilita para a gente memorizar, né? Bom, a adjetiva pode ser restritiva, tá? Ou ela pode ser explicativa. O exemplo que eu dei para vocês é de uma restritiva. A explicativa tem por característica, vou colocar aqui ao lado, uso da vírgula. É uma característica bem peculiar desta, tá?
As substantivas, elas serão classificadas 4, 5, deixa eu dar para botar aqui. 5, 6. Opa, foi. Subjetiva. Peraí, gente, não posso escrever mais não. Subjetiva, objetiva, direta. Deixa eu arrancar essa daqui, gente. Acho que ficou lisa a ponta. Objetiva, indireta, completiva, nominal, predicativa, apositiva. Apositiva, né? Vou escrever com as outras cores porque essa branca não está saindo mais. Se ela é uma subjetiva, ela vai funcionar como sujeito da oração principal. Se ela é objetiva direta, ela vai funcionar como objeto direto da oração principal. Se ela é objetiva indireta, objeto indireto. Mas, galera, eu não sei quem é objeto direto e quem é objeto indireto. Faz o seguinte, amor da minha vida. Objeto indireto é aquele que é ligado o objeto junto do verbo seguido de preposição obrigatória. É o objeto indireto. Se é objeto direto, está ligado ao verbo sem uso da preposição. É apenas o complemento do verbo transitivo. Completiva nominal vai completar um substantivo abstrato, adjetivo, advérbio, né? Ó. Abstrato, barra, adjetivo, advérbio. Predicativa vai possuir verbo de ligação. Verbo de ligação. E a apositiva, normalmente, gente, vou colocar aqui, tá? Possui 2 pontos. Cristiano, não está escrevendo mais não, ó. Nem essa, nem a branca. Só essa aqui. Dá, mas não está escrevendo. Vamos aos nossos exemplos então, como havia um pedido, a gente já faz exemplo direcionado para cada uma delas. Só um minuto, gente. Deixa eu me organizar aqui. Ah, não, é só isso mesmo. Nós vamos agora para as adverbiais, tá certo? Aí eu vou falar os exemplos das adverbiais, os nossos exercícios sobre adverbiais. Bom, sujeito da oração principal, objeto direto, objeto indireto, substantivo abstrato, adjetivo adverbial.
verbo de ligação e possui dois pontos. Vamos para as conjunções subordinativas adverbiais, e aí essas estão em maior frequência na prova de vocês, tá certo? Vou precisar apagar novamente, e aí eu vou pedir para que vocês façam logo o print da tela de vocês aí, por favor. Tá não. Aqui, ó. Essa aqui tá boa, mas acho que a ponta ressecou. A ponta enrijeceu quando passa no quadro. Vou apagar, hein, gente? Gente, estou fazendo um exercício agora para poder apagar esse quadro. Só um minuto. Voltamos em apenas alguns minutos. Enquanto isso, eu falo do que é da Top Term, gente. Que é saúde, que é bem-estar. Quer se alimentar bem. Ah, não posso esquecer de falar do poderoso ômega 3. Consegui apagar. Vocês estão rindo? Ai, não anotou, Keren? Eu passo para vocês de novo depois. Porque você não deu um berro aqui na sala, gente, vocês têm que avisar que eu não tô contando. Ai, não apaga agora não, não sei o que. Pra mim pode apagar, se não falam nada. Ah, vou escrever de gente, pelo amor de Deus. Eu tô ofegante, tem menor condição. Que eu começo a suar, daqui a pouco tô igual a noiva do Chuck, toda derretida. Menor condição. Bom, vamos lá. Vamos falar então das orações. Subordinadas adverbiais. Essa daí, gente, está em maior quantidade na prova de vocês, né?
Vocês sabem que sempre cai o conectivo com a função de, né? Com a função de tal, né? E para as adverbiais nós vamos possuir quantas classificações? 9 classificações. Bom, nós temos as causais, consecutivas, nós temos as condicionais, nós temos as conformativas, concessivas, comparativas, finais, temporais e proporcionais. Deixa eu ver se essa última aparece no nosso vídeo. Aparece. Ótimo. Bom, vamos lembrar, é importante lembrar, para a classificação dessas orações, tem gente que confunde sempre as consecutivas, tá? Confunde as consecutivas com as causais, tá? Sempre confunde, né? Consecutiva com causal. Vamos matar essa dúvida hoje de uma vez por todas para que isso não aconteça mais, tá? Bom, gente, vamos lá então começar, porque senão não dá tempo, né? Se ela é uma causal, deixa eu pegar uma outra cor de giz aqui. Se ela é uma causal, ela vai expressar uma causa em relação, gente, em relação a um fato. Já vou apresentar o exemplo para vocês. As consecutivas, elas sempre terão ai, gente, esqueci agora. As estruturas tão, tamanho, tal, tanto. Já vou mostrar um exemplo para vocês. Se ela é condicional, ela vai possuir o conectivo, a estruturação de se. Toda conformativa é só você substituir por conforme. Concessivas são condições, são estruturações, ideias. Eu botei essa por ideia, ó. Tô ficando louco. Contrárias. Comparativa é a ideia do como. Final é a finalidade, não é término, tá? Se é temporal, ideia de tempo. E se é proporcional, é a proporção de. Vamos aos nossos exemplos, então, para ficar tudo muito mais fácil, né? Dá para escrever ali no cantinho? Dá. Vou colocar um risquinho aqui.
Quem não confunde, né? Bife é milanesa com bife na mesa. Ele falou tanto que ficou sem voz. Ele não veio hoje porque a tia faleceu. Desde que cheguei, ela não falou nada. Então vamos classificar essas orações, vamos saber qual é a classificação de cada uma delas? Tenho 3 estruturações aí para vocês. Primeira coisa, ó, conectivo que, localizado. O que vem antes do conectivo que? Tanto. Todavia que aparecer tanto, tal, tamanho e tão, será uma oração subordinada, substantiva, adverbial, consecutiva. Vou escrever tudo aqui. Percebem então como é fácil você saber? Só será consecutiva sempre que aparecer tão, tamanho, tal e tanto. Aí será uma consecutiva. Ok? Ela não veio hoje porque a tia faleceu. Porque a tia faleceu. Qual foi o motivo dele não ter vindo? A causa. A tia faleceu. Oração subordinada, adverbial. Oração subordinada. Eu esqueci essa aqui. Agora dá certo. Oração subordinada adverbial. Causal. Desde que cheguei, ela não falou nada. Eu vou deixar vocês pensarem 3 minutinhos para classificar essa última oração. E aí, gente? Ana Luísa disse que é temporal. Todo mundo concorda? E aí, temporal, todo mundo concorda? Que horas que ela não falou nada? Olha a ideia de tempo aqui, ó. Desde que cheguei. Oração subordinada, adverbial, temporal. Muito bom, Amanda. Amanda não, Ana Luísa, né?
Bom, gente, para as outras estruturações, eu dou exemplo para vocês na próxima aula e a gente tenta fazer pelo menos 2 exercícios porque está no nosso programa, tá bom? Vamos lá? Peguem os exercícios, por favor. E aí eu vou acompanhar com a minha folha porque a gente está com um pequeno problema técnico, peço desculpas. E em breve nossas emissoras estarão junto com vocês. Pegaram? Todo mundo pegou? Vamos então, gente. Façam, por favor, número 1 e 2. Para vocês entenderem por que eu estou falando esse conceito de oração coordenada, subordinada. Porque está na prova de vocês, gente. Peguem, por favor, então. Façam 1 e 2. Se tiver algum comercial rápido, comercial volta já. Estou perguntando se está na plataforma. Sim. Está na plataforma sim, vocês não acharam não? Eu programei para hoje às 8 da manhã, já deve ter colocado lá. Ninguém conseguiu baixar? Ninguém conseguiu pegar? Tem o Word. De repente o seu programa não abre o Word, só abre PDF. Aí tem que fazer a conversão. Conseguiram pegar, gente? Dá uma sinalizada, por favor. Peguei. Pegou? Pegou. Então tá lá. Mas não tá seco. Peguei também. Peguei. Que bom. Então vamos lá, gente. 2 minutinhos aí para vocês pensarem nessas 2 questões. Eu vou deixar os outros para que vocês façam. A gente dá continuidade na próxima aula com a correção rápida, comentários, tá? Façam esses 2 exercícios rapidinho aí, gente. Vejo isso para você agora, baby. Vamos lá. Deixa eu me posicionar aqui no X, que tem um X aqui no chão, o artista. Marcos enfrentou um congestionamento no trânsito e perdeu o início da reunião. As 2 orações do período estão unidas pela conjunção E. Da própria garganta sai um grito de admiração, que Cirino apanhou, embora com menos entusiasmo. A palavra destacada expressa uma ideia de embora, gente. É a palavra embora. Acho que eu tô ficando meio gordinho nesse monitor. Vou baixar mais a mão aqui assim, que fica melhor. Muito troncudo nesse monitor. Aqui é minha barriga. Vou botar a folha assim na frente que fica. Pronto. Só mais um minuto. Meu auxiliar vai ler as perguntas. Mandar um beijo para onde? Para Recife, que está acompanhando a gente agora nessa live. Um beijo, Recife. Obrigado pela presença de todos. Belfor Roxo, um abraço, Belfor Roxo. Son John of Merity.
Thank you so much. Outro estado norte-americano, St. John of Merritt. Nossas emissoras internacionais. E aí, gente, podemos? Vamos lá. Senão a gente não consegue fechar, hein? Eu falo pra fazer 1 e 2, a pessoa quer fazer 3 e 4, né? Vocês são assim, né? Você fala assim, faz até o 4, quer fazer só 1 e 2. Vamos lá, Marcos enfrentou o congestionamento do trânsito e perdeu o início da reunião. As duas orações do período estão unidas pela conjunção e, que nesse caso, além de indicar a ideia de adição, também indica a ideia de... Percebem, gente, o que eu falei com vocês? A ideia de adição. Espera aí, você falou isso hoje no início da nossa aula aqui. Toda vez que eu tiver a ideia de adição, eu estou diante de uma oração coordenada sindética. Por que é uma coordenada sindética? Porque os períodos são soltos, né? E aí o conectivo que traz essa ideia é o e. Gente, pode aparecer exatamente assim na prova de vocês, tá? A ideia de adição pode aparecer desta mesma forma. Mas, olha só, percebam, ele fala o seguinte, ó. Nesse caso, ainda assim nós temos uma ideia de adição e uma ideia também de condição, oposição, consequência, adversidade. Adversidade, baby, tira da sua cabeça, porque não é. Porque para ser adversidade tem que ser o mas, M-A-S de porém. Eu coloquei até aqui nesse cantinho, né? Se você não viu, volta aí o vídeo e aí você vai ver. Consequência. Comparação. Não é comparativo, que para ser comparativo é o conectivo como. E aí você está diante de uma oração subordinada. Ana Júlia falou letra C. Ana Júlia diz para mim letra C, consequência. Marcos enfrentou um congestionamento no trânsito. Olha a consequência desse congestionamento. O que aconteceu com ele? Perdeu o início da reunião. Com certeza letra C. Ok? Para você que não acertou, ligue, participe, continue tentando. Continue tentando. Muito bem, vamos ao número 2. Essa é da PUC de São Paulo, gente. Da própria garganta sai um grito de admiração que Cirino acompanhou. Embora. Lembrando que embora significa em boa hora. Embora, tá? A palavra destacar expressa uma ideia de explicação, concessão, comparação, modo, consequência. Ver resposta. Não tem a opção ver resposta, tá? Para com a palhaçada. Olha lá, gente. Oração subordinada adverbial. Simples assim. Olha lá, se você fala para mim que é uma explicação, não é adverbial, é coordenada explicativa. Não é coordenada explicativa. Se você fala para mim que é uma consequência de um fato, é consecutiva. Eu tenho tão, tal, tamanho, tanto, também, antes como conector? Não tem, então não é consecutiva. Modo. Não existe oração subordinada adverbial de modo, gente. Tá louco? É só para confundir a cabeça de vocês. Comparativa teria que ter ideia de como. Esse embora você poderia, mas não vai confundir com adversidade, tá? Mas é uma concessão, ideias opostas, ideias contrárias, concessiva, tá? Da própria garganta, que seria o seu grito de admiração. São um grito de admiração, embora com menos entusiasmo, ou seja, ele programou, ele fez aquela tomada de atitude, porém sem nenhuma admiração, o que traz para a gente ideias opostas, o que vai concordar com concessivo, né? Ideias opostas. Planejou a festa, embora tenham ocorrido alguns desencontros. Percebe? A gente não vai planejar uma festa, não vai planejar um evento para sair problemas, para sair desencontros, né? Planejou a festa, embora tenham ocorrido alguns desencontros. E aí, esses desencontros, a gente disse embora, vai trazer a ideia de concessivo, né? Dá tempo de fazer o número 3, vamos lá. Assinar a alternativa que possa substituir pela ordem as partículas de transição do período abaixo, sem alterar o significado delas. Em primeiro lugar, observemos o avô. Igualmente, lancemos um olhar para o avô. Também o pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. Consequentemente, a filha também será
morena e alta. Vamos lá? Em primeiro lugar, observemos o avô, perdão. Acima de tudo, primordialmente, antes de mais nada, sem dúvidas. Qual será o conectivo que inicia aí, que substitui todos estes nessa sequência, nessa ordem, gente? Ana Luísa falou letra A. Primeiramente, observemos o avô. Ademais, o pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. Além disso, a filha também será morena? Não. Também, além disso, o pai deve ser observado. E o último, em suma, a filha também será morena. Pode ser. Vou dar uma dica para vocês. Ou é letra A ou é letra D. Ou é A ou é D. Qual a resposta correta? Ana Júlia disse letra B. Ana Júlia. Tamires Rodrigues, letra D. Letra D, Ana Júlia. Tamires, letra D. Álvaro, qual a letra? Davi, letra A. Davi acredita na letra A. Vamos tentar a letra D? Antes de mais nada, observemos o avô. Da mesma forma, lancemos um olhar para a avó. Por outro lado, o pai também deve ser observado. Todos são altos e morenos. Por conseguinte, ou por consequência, a filha também será morena. Resposta correta, letra D de dado. Eu vou botar uma observação aqui onde eu parei. Achei um lápis aqui, só um minuto. 27. E aí faltam os números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para ser feito. A número 5, gente, já é uma estrutura do Enem, tá? Já caiu na prova do Enem também, tá? Essa aí vocês já devem ter feito. Mas fica como proposta para vocês. E aí na próxima aula eu faço a correção rápida desses exercícios, tá? E dou continuidade aos nossos assuntos, nosso conteúdo. Ok? Tudo certo? Dúvidas até aí? Perguntas? Preciso mandar beijos e abraços. Eu só quero tirar print. Quer tirar print? Quer que eu fique na frente? Pode fazer. Tira. Vou sair da frente, pronto. Lembrando que se eu aparecer na foto, vou cobrar. Ok, valeu. Vou cobrar dinheiro para você aparecer nessa foto, hein? Não aceito print com a minha face. Vai rindo, Tamires? Gente, obrigado pela atenção de todos. Deixa eu aparecer para me despedir antes de você fazerem print. Não vou apagar agora. Obrigado pela atenção de todos. Espero vocês na próxima aula. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. O mais breve possível, a gente vai estar aí juntos. Ok? Beijo e abraço. Obrigado por tudo, gente. Tchau, tchau. Pode subir as letrinhas. Tchau, Tamires. No sofá da Onde é que tá? Deixa eu ver que chama. Aplicativo de pegação. Não vai na cara, não. Por quê? Como é que bota na cama? Não, faz palhaçada. Só batendo punheta. Meu irmão aqui, ó. Quando eu entro no quarto, ela já grita. E a câmera dele é boa, Cristiano. É igual do iPhone. Deixa eu mostrar as fotos dele. Como você conseguiu coisa da câmera?
É só você botar a mãozinha do lado do outro, qualquer diferencinha. É. Volta, Cristiano. Então! Meu Deus, Cristiano, você não tem vergonha disso não, Cristiano? Como? Sai. Depois quer falar de mim. Tá vendo como você é? Vergonha é você. Aqui. Ai, câmera tá segura. Câmera dele é ruim não. É, vez a foto. Onde? Fica onde eu morava. Vai que uma foto igual. Eu tirei meio... Não, porque minha amiga me... Por que as fotos de cueca, Cristiano? Porque pra ver a gordura. Com ninguém nesse encontro assim. Não, só tinha 10 amigos. Só a gente. Mas a câmera dele boa. Pô. Isso. Você quer de ligação, que vergonha. Não, eu tô tirando muito mal, por isso. Ainda Vai bate foto. foto aqui com você. Ainda manda foto de mala. Ai, eu não deram pra você.